À E vontade. a hora que o senhor chegou lá, explica mais um pouco dessa interação que o senhor teve com os Exus, Vou os tocar numa guardiões. feridinha que talvez doa um pouquinho. Vai. Ah, Doa um pouquinho. vamos ver, vamos ver. Mas eu vou falar deste médium. Ai, Vou lançar isso no ar para os médiuns de Exu pensar profundamente. vamos lá. Há uns anos atrás, Ah, até os 19 anos deste médium, dos 14 aos 19, hum, uma entidade chamada Caveira manifestava-se nele. ah, Isto em Porto Alegre, Rio hum, Grande do Sul. tá. Ele ficava, como vocês alguns chamam, semiconsciente. Hum, Por ser semiconsciente, com essa entidade, ele via, ouvia, notava algumas coisas e tinha algumas impressões. Até mesmo física. E por que não dizer psicológica? Ele raciocinava assim. tá. Isso não é mistificação, impedimento, isso é a realidade mediúnica de muitos, para não dizer quase 90% dos médiuns de Umbanda. Nossa. Por isso que eu falei que é um assunto um pouco complexo. Delicado também. Não, Não não é? vejo delicado. É a realidade, entende? Consciência está aí para cada um. Isso É, é bonito. Eu não tenho cavalo e eu não desfaço das entidades que falam assim. Porque Ah, muito eu chamei esse médium de cavalo ah, até os seus 24 anos. Eu tenho um amigo, claro. companheiro de trabalho com uma proposta. Uhum, Repito, é meu particular e meu ponto de vista. lógico. Não desfaço de nomenclatura, cavalo, mula, burro, aparelho. Eu estou dando vários nomes assim, que não vai ofender vocês aqui, porque Não. são nomes que é dado por esse Brasil aí, É. aos aparelhos de Exu. É uma realidade, estudem, procurem. Hum, Então, houve uma situação de ter rufado os tambor neste lugar onde ele ia, e ele é. sentiu a vibração do Exu Caveira. Ah, Mas o médium naquele dia simplesmente não estava bem. O que não estava bem? Se é. incomodou com os problemas da Terra. Ah, Vocês não falam na gíria de vocês, não estava legal? é, falamos. Falamos sim. Ele não estava bem, não é de saúde, a cabeça dele não. Hum, Então, não por ele não estar bem, ele simplesmente não estava apto a incorporar este Exu. Seu João Caveira, por caridade, não incorporou no médium, mas vibrou muito forte no chakra básico dele. Primeiro, depois no chakra solar, pulando o esplênico, e depois na nuca. Instantaneamente ele trabalhou com o inconsciente profundo, estado anímico, e o Caveira se manifestou. eita. Então, Zé, o Caveira se manifestou por estado anímico. Era o Caveira ou não? Não. Seu Edson não estava incorporado. Ele Ixi. estava em estado de animismo, consciente, para mais inconsciente. Tipo fingindo? Não. Isso é bom o senhor falar, lhe agradeço. É, Porque então. estado anímico não é fingimento. Por isso que eu peço aos médios de Umbanda estudar isso. Ninguém quer estudar Ah isso. lá, é. Porque se estuda esse processo, Hum, muita gente vai ficar com as bochechas vermelhinhas. ixi. Então, o que aconteceu? Hum. O Caveira fez isso como um tratamento. Ai. Ele vibrou no básico, no solar e na nuca do médium. Ah, O Caveira espírito estava a mais ou menos 22 metros a 23 metros do corpo do petérico do médium. ixi. E ficou vibrando nesses cordões, e através desses cordões de energia, energéticos, Uhum. aos chakras do corpo do petérico, porque o corpo físico não tem chakras, tem plexos nervosos, Aham. tem meridianos, mas aí é detalhe para quem quer estudar. Tá. O que aconteceu? O médium entrou num processo anímico. Ah, Então, para ele, médium, foi uma incorporação, porque ele não estava se fingindo. ah, Ele não simplesmente perdeu a consciência, mas ele não conseguia mover seu corpo por consciência total. ah. Ele não mandava nos braços nem na perna. Só que nesse dia, este suposto Caveira que ele incorporou,
dançou, girou muito, deu giros com o corpo dele e transpirou muito. Quando essa entidade, João Caveira, do físico do médium, que na verdade não estava incorporado, estava em processo anímico, foi embora, vamos dizer assim, através do desligamento energético do verdadeiro Caveira, o médium sentiu ânsia de vômito. Só que ele foi no banheiro e não vomitou nada. Só que ele passou 2 dias com dor de barriga e urinando muito forte. Isso é o quê? Isso é catarse. O Exu pegou todos os sentimentos ruins que estavam afligindo o campo energético do médium e levou tudo para o intestino grosso, para a bexiga, através desse processo medioanímico, que até então é uma briga para os médiuns, não só da Umbanda, estudar. Aí vem a pergunta que não quer se calar. O médium incorpora? O médium está agora mediunizado? Sim. Mas se um dia for preciso eu usar essa artimanha, eu uso. Isso se chama estudar a ciência do espírito. Então, Zé, neste terreiro que você foi, tinha médiuns incorporados de verdade? A grande maioria. Mas alguns médiuns estavam em processo anímico, vibrado pelos seus Exus, que estavam fazendo uma limpeza profunda no seu psiquismo. Esse é um trabalho, para não dizer um dos maiores no Exu, perante o seu médium, que as pessoas não querem estudar, não querem falar, não querem saber. Porque não é importante, é melhor botar a capa, a cartola e... e tá tudo resolvido. À vontade, menino. O animismo... Eu ia falar para você, doa quem doer. Isso, mas tá bom, é bom. Apesar que eu não estou falando para doer em ninguém. Não teve muito. Cutucando. Para estudar, não estou falando nenhuma bobagem. Claro, e não deve ter efeito mais do que a pessoa... Estou falando a minha verdade. Estou totalmente falando uma realidade que nos livros espíritas, que nos livros sérios de Umbanda tem. Tá. E uma dor causada a partir da audição dessas palavras suas só pode ser de uma falta de aceitação ou apego com a verdade que já sabe. Que já sente. Que já percebe em si, mas é difícil exteriorizar, porque se você exteriorizar, você vai viver na verdade. E quando dói, você vive na falsidade. E a falsidade que eu falo não é se fingir de caboclo, de Exu, ou de ser de quem for. Que até caboclo e preto velho, não sempre. Isso é muito raro para quem é médium incorporante, a entidade usar desses artifícios do animismo, mas usam de vez em quando como um remédio, como uma homeopatia divina. Entendi. Entende, menino? Claro, mas o problema então, se o médium se doer com isso, realmente ele não vai deixar de ser médium, mas ele precisa rever o que ele acha que é real, no sentido dele dar a espiritualidade que o circundeia.